hoje nós acendemos a vela, sejam todos bem-vindos. Hoje nós acendemos a vela, e exatamente do jeito que eu gosto de fazer nos aniversários, que normalmente as pessoas gostam de apagar a vela, e eu não gosto de apagar a vela, eu não apago a vela. E hoje é aniversário de alguém que trouxe um potencial divino aqui para o nosso mundo físico, que é o Rav Berg, o mestre do nosso querido rabino Joseph Salton, aquele que abriu o Kabbalah Center da forma que nós conhecemos hoje. Muito mérito conseguir fazer isso que ele fez. Quando a gente pensa na oposição de pessoas que seguem por caminhos diferentes, pessoas que são criticadas durante muito tempo, pessoas que dentro de uma tradição muitas vezes são excluídas porque acreditam que a verdade tem que ser para todos e não só para alguns escolhidos. E essa certeza ele com certeza recebeu diretamente da luz. O seu mestre, que era o Rav Brandwein, ele também era um mestre dentro da ortodoxia. O próprio Rav Berg também teve o início da sua vida dentro da ortodoxia, e a ortodoxia, ela é o preceito, ela busca o preceito mais puro possível. O que é o preceito? É o manifestar aquele mandamento, manifestar aquela lei da forma mais perfeita possível. E quem está no caminho da Cabala entende que procurar exercer a lei e o preceito da forma mais perfeita possível, se ela não tiver a entrega de um coração, ela vira só a casca. E o que a gente está fazendo nesse mês de Leão? Tirando cascas. Aliás, não só no mês de Leão, mas durante todos os nossos encontros, talvez o propósito, se a gente tivesse que falar, qual é o propósito da nossa vida? É fazer a nossa correção, que é o quê? Resgatar as centelhas divinas que estão aqui soltas pelo universo. Uma parte de iluminação que nós, através das nossas escolhas, de certa forma, acabamos afundando, enterrando. E agora está no momento de conseguir fazer um caminho diferente. Porque o que essa porção dessa semana fala é sobre uma visão. Esta é a única porção da Torá cujo nome é um dos 72 nomes sagrados, os nossos 72 nomes sagrados. É o 69. Quem está com a tabela dos 72 nomes vai olhar na linha inferior e vai ver o quinto nome. Logicamente, a gente está sempre falando da direita para a esquerda, e vocês vão ver lá que é exatamente esta sequência, certo? Resh, Aleph, Rei, quer dizer Re, a visão. O Rav canalizou algo que a Cabala faz cada um de nós conseguir entender além dessas regras, desses preceitos. Abrir os olhos. E porção Re fala sobre abrir os olhos.
Vamos só fazer aqui, vamos só recapitular que o povo de Israel está do outro lado do Rio Jordão, só falta atravessar o Rio Jordão e chegar na terra de Canaã. Então, já quase cumprindo a sua jornada pelo deserto, Josué vai ser aquele que vai liderar o povo, assim que Moisés deixar de estar presente. E ele está repetindo todos os preceitos, as duas últimas porções, uma repetição de muitos preceitos. Nesta semana, novamente, repetição de muitos preceitos. E para que tantas leis? Que assunto é esse de visão? Hey. Vamos agora pensar um pouco nos nossos olhos. Eu vou unir os nossos ouvidos, que a gente falou sobre eles na semana passada, e nós vamos falar também, então, dos nossos olhos. Então, na semana passada, nós falamos sobre uma audição que está ligada ao... Se a gente pensa no nosso ouvido, a gente lembra do nosso labirinto, e a gente pensa que quando a gente está com labirintite, a gente perde os sentidos, a gente não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se a gente está morrendo, se a gente vai viver, eu não sei o que eu faço, quer dizer, eu perdi o sentido. Para que servem os nossos sentidos? Para nos dar uma direção. Eu vou para onde? Afinal, eu preciso saber para que direção eu vou. Então, quando eu não consigo escutar, o que acontece comigo? Eu perco o meu sentido. Eu já não sei para onde eu vou, porque eu não escuto. O labirinto. Existem dois tipos de labirinto. Um labirinto, que quando a gente pensa naquele labirinto de Chartres, né, que você tem aquele caminho circular que chega até o centro e que é usado numa meditação, mas ao mesmo tempo existe aquele outro tipo de labirinto, que é o labirinto da história do Teseu, aonde existia dentro daquele lugar um minotauro, dentro daquele labirinto, e o labirinto era criado com entradas e saídas, que a pessoa entrava e ela não conseguia sair. Não tinha como sair daquele labirinto. E como é que ele conseguiu sair desse labirinto? Porque ele recebeu da sua amada um novelo de lã vermelha e ele foi soltando aquela lã e com isso ele fez o caminho e ele conseguiu entrar e sair sem ser devorado pelo Minotauro. E aqui a gente pensa como essas histórias têm os seus desdobramentos tão perfeitos. Primeiro, fita vermelha hoje, isso é a Jaqueline que está falando. Fita vermelha, eu estou pensando na matriarca Raquel. Eu estou pensando na energia da proteção do amor de uma mãe divina que protege os seus filhos. Ele recebeu da sua amada a fita vermelha. A fita vermelha, que está presente em tantos momentos de salvação, tem toda essa força, o domínio do julgamento, né? A gente amarra a fita vermelha na mão esquerda, no braço esquerdo, para amarrar esse nosso desejo de receber para si mesmo, para segurar essa nossa crítica. Quando a gente está nesses labirintos da vida que a gente não sabe para onde a gente vai, a força do amor, da compaixão, do entendimento, do equilíbrio é o que nos puxa para conseguir sair daquele momento em que a gente pensa que a gente ia perder tudo e a gente, sem ter a possibilidade de exercer essa compreensão com o outro,
realmente a gente é engolido por esse minotauro. Porque ele vai comer tudo. Porque o que acontece quando a gente só usa da nossa energia para satisfazer o nosso egoísmo? A gente é devorado pela materialidade. É a sobrevivência. O minotauro, o touro, está ligado à energia da terra. Um ser que é meio touro, meio ser humano, um ser humano com a cabeça de boi, um ser humano que só tem a cabeça voltada pro material. E quer dizer o quê? Que ele só enxerga o material. Então, ele já perdeu os sentidos porque ele não escuta o outro. Ele só escuta o seu desejo de receber para si mesmo. E, ao mesmo tempo, ele também não tem a visão, porque ele só enxerga a materialidade. E aqui a gente vai para as primeiras palavras do início dessa porção. Vede que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Moisés falando para o povo hebreu. Vede que ponho diante de si a bênção e a maldição. Meu Deus, e de novo, né? Se a gente não questiona, não tem sentido. Por que é que um Deus que é puro amor, já de cara, já não fez que era tudo amor? De cara, tudo bênção. Que história é essa de maldição? Meu Deus, de novo, na semana passada, já tinha de novo essa coisa. Era esse. Verraia ekev tishmeun. E se ouvires os meus preceitos. Então, lá, se eu escutar os preceitos, eu iria colher boas sementes. Agora, relacionado ao sentido dos olhos, e se eu trabalhei na semana passada, agora, ele coloca na minha frente a bênção e a maldição. Logicamente, ninguém quer maldição. A gente só quer bênção. E nós não estamos aqui à toa. Vamos pensar na nossa visão. Quando a gente fecha o olho, está tudo escuro. Quando a gente abre o olho, a gente enxerga. O fato é que, quando não tem a presença da luz, está escuro, eu não consigo enxergar nada. A gente não tem uma visão raio-x, né? Eu nem sei como é que chama essa visão que vê no escuro, daqueles capacetes que a gente vê nos filmes de, sei lá, ficção científica, policial, né? Que você coloca um óculos e você anda no escuro, né? Nós ainda não temos esse óculos. Mas aqui a gente já tem uma primeira pista. Sem a presença da luz, eu não consigo enxergar o meu caminho. Provavelmente, sem a presença da luz, eu vou cair lá naquele labirinto onde mora o Minotauro. E provavelmente eu vou ser conduzido para aquele lugar onde, de repente, o Minotauro vai passar pela minha frente e tudo vai se perder. Se eu estou aqui no mundo físico e Deus se apresenta as suas palavras para o meu ser através da presença do outro que está falando comigo, se existe essa relação, se eu acredito que existe essa relação, se eu acredito que nada acontece por acaso, todas as pessoas que estão na minha frente têm o porquê de estarem aqui e agora, eu preciso do outro para eu conseguir fazer essa relação de enxergar. Como eu posso fazer com que o outro enxergue aquilo que eu vejo? Porque antes eu precisava escutar. Agora eu preciso, primeiro, através das minhas palavras, fazer com que o outro enxergue. Isso é uma situação. E, ao mesmo tempo, eu também preciso enxergar. Por quê? Os nossos sentidos.
são ligados a um físico. E tudo que é físico é limitado. O nosso processo de educação, que começou na infância, ou que a gente pode até dizer que a gente ainda está se educando, graças a Deus, né? Graças a Deus. Esse processo de educação, crescimento, evolução, amadurecimento, como que ele é em síntese? Um mestre que sabe mais do que nós apresenta para nós ferramentas que vão ampliar a nossa visão, e a partir desse ampliar a visão, eu consigo realizar ações de uma forma melhor, e assim eu vou me aperfeiçoando. Por exemplo, o mestre pode ser o professor da escola que ensinou para a criança o alfabeto, que depois ensinou a alfabetização, e aí a criança já começa a escrever, ela já começa a dominar uma linguagem escrita. Quando ela começa a dominar uma linguagem escrita, ela já tem a facilidade de pegar um livro e ler. Quando ela pega um livro e lê, ela já tem a possibilidade maior de continuar se aperfeiçoando, não só no sentido único das letras, mas em conteúdos. Então, e tudo é um processo de aprendizado. O mestre passa um novo caminho através de uma nova visão que não fazia parte daquele ser. E a partir daquele aprendizado, do domínio daquela ferramenta, existe uma evolução. Esse é o processo do aprendizado. Aí eu saio da escola, eu vou para a faculdade, eu vou para a especialização, e esse ser cada vez mais vai dominando mais e vai ampliando a sua visão. Quanto menos vivência eu tiver, menos eu vou ter de entendimento, correto? Parece lógico, né? É ou não? Não, quanto mais vivência eu tiver, eu vou ter mais ou menos. Eu vou ter ampliado mais, quanto mais vivências e aprendizados eu tiver, eu vou ter ampliado mais ou menos o meu ser. Mas isso, não, é lógico, é lógico, é lógico, eu vou ter ampliado mais, tá certo. O fato é que quanto mais eu ampliar, mais coisas eu vou ver, tá certo? Isso é um processo que até então nós estamos ligando um elo no outro elo. Vamos agora olhar para um outro ângulo a mesma situação. Naquele momento que eu aprendi a ler e que eu já estava me achando assim a pessoa mais bacanuda, porque agora eu sei ler, eu sei escrever meu nome. Nossa, como eu estou feliz naquele momento. Porque eu me sinto vitorioso que eu estou conseguindo fazer algo que antes eu não conseguia. Aí o que acontece? Eu continuo no aprendizado e eu começo a ler muitos assuntos. E da mesma forma que o nosso ser carne e osso é físico, e os nossos olhos físicos, tudo aquilo que é físico tem data de validade, tem uma limitação. Aquele meu aprendizado também tem data de validade. Porque hoje, tudo bem. Imagina, eu vou continuar no exemplo das letras. Pois eu aprendi tudo, aí mudaram as leis de ortografia, e agora história, eu não sei mais se eu tenho que escrever com H ou com E. Eu não sei, estou perdida. Já a minha verdade não é mais verdade. Tem data de validade. Tudo que é relacionado ao mundo físico tem data de validade. Vamos aqui lembrar que até
Enquanto a gente não conseguir vencer a morte, a gente caminha por caminhos que talvez acabam levando os seres para este lugar, né? Por essa passagem dentro do universo. Então, se as minhas verdades e as minhas visões têm data de validade, como eu consigo enxergar a verdade? Porque o que eu estou vendo hoje talvez não seja a verdade do amanhã. Mas será que tudo que eu vejo hoje não é a verdade do amanhã? Será que eu consigo, conforme a Cabala explica para nós, que existem dois sistemas, o sistema da pureza, que é do chá, e o sistema da impureza, Tumá. Aquilo que tiver no sistema da impureza tem data de validade. Aquilo que tiver no sistema da pureza não tem data de validade. Por quê? Agora, puxando aquele conceito que eu falei antes de dizer aqui para vocês. Aonde existe a luz, eu consigo enxergar. Na escuridão, não tem luz, eu não consigo enxergar. O porquê a gente está aqui agora? Nós estamos aqui agora porque a gente quer chegar nesse lugar. Com certeza, quem está nesse estudo espiritual, semana após semana, exercendo, trabalhando, o que quer fazer? Quer cada vez estar mais no sistema da pureza e cada vez menos no sistema da impureza, porque esse sim, cada vez tem mais e mais e mais potencial de manifestar muitos fins, muitas mortes. Eu alcanço a liberdade quando eu consigo enxergar que, apesar do mundo físico parecer que ele é a verdade, porque é o que eu enxergo, na realidade ele é a ilusão. A verdade está e a verdade existe naquilo que eu não enxergo. Querem que eu repita? Mas eu não sei se eu estou acompanhando assim. Tá bom, então vamos lá. Esse não é o fim, porque eu vou dizer para você, esse é o nosso começo. Eu não enxergo, mas que a gente sabe que existe e que você sente, não que você vê. Não necessariamente você vê, você sente. Tá, mas agora nós estamos nesta semana trabalhando um sentido que se chama a visão. Como a visão se manifesta em nós. E agora, como nós estamos recebendo essa energia especial que amplia a nossa visão espiritual, o que eu vou colocar o meu foco nesta semana? Eu vou trabalhar os meus olhos para eles terem no foco o conceito de que eu vejo tudo isso como verdade. Mas tudo que eu estou vendo aqui é só um lado da verdade. Uma parte da verdade. A essência da verdade, ela está num lugar invisível. Ela está num lugar que os meus olhos físicos não alcançam. Mas isso que você acabou de dizer agora, eu sinto. Você, para sentir neste lugar, você vai usar algo que é além dos 5 sentidos. Você vai usar um olho, um ouvido espiritual que enxerga além dos 5 sentidos. E ele vai para essa outra dimensão, que parece que está separada, que parece que ela não existe, porque ela é invisível. Mas que o fundamento de tudo que eu estou vendo aqui como verdade está nesse outro lugar. O meu sustento está nesse outro lugar.
A minha prosperidade está nesse outro lugar. Eu acho que eu estou segurando toda a materialidade aqui. Mas isso é pura ilusão. Eu acho que eu estou seguro. Pura ilusão. A verdade está nessa outra dimensão. Eu consigo ver com estes olhos essa verdade, essa essência. Esse é o ponto. Porque, voltando para o início da porção, veja que entrego diante de vós a bênção e a maldição. Qual é a bênção? Quando eu aceito algo que eu nem estou enxergando. Qual é a maldição? Quando eu só acredito naquilo que eu enxergo. Porque aí o que aconteceu com o meu ser? Eu estou sendo conduzido por uma verdade limitada. E apesar não, em consequência dessa verdade limitada que me conduz, eu me torno um ser limitado. Quando eu tenho a bênção de enxergar o invisível, eu consigo acessar um lugar onde não existe limite para a plenitude, para a alegria, para a criação. E isso me torna livre. Livre para ir além da caixa. Porque aqui agora nós vamos voltar para aquela palavra. Insight. Um insight é o quê? Uma ideia que de repente, pimba, se acendeu. A lampadinha que acendeu na minha cabeça. E traz para mim algo que eu não tinha pensado antes. Ai, meu Deus, gente, eu tive um insight maravilhoso. Olha que ideia bacana. É algo que está fora da caixa. Quando eu estou só na fisicidade, todas as minhas condições de enxergar o meu futuro estão dentro da caixa. Quanto de possibilidade eu ampliei para o meu futuro? Nenhuma. Porque eu só acredito naquilo que está dentro da minha caixa. Se uma pessoa chegar aqui agora para mim e falar, porque este é o grande, graças a Deus, gratidão. Isso agora é o que eu vou falar, acho que é o mais importante. Se uma pessoa chega para mim e traz para mim uma mensagem, quando eu estou dentro da caixa, eu escuto, eu vejo, mas de cara eu corto. Porque de cara eu falo, isso não é para mim. É diferente do que eu acho que eu fui feito para ser, para fazer, para criar, etc e tal. Isso é fora do meu padrão. A pessoa que chega e traz para mim uma mensagem que é fora do meu padrão, eu de cara eu corto. Não é para mim. Só que aquilo que é fora do meu padrão é a possibilidade de eu sair do meu padrão. E aquele insight acontecer. Porque só através de entrar algo diferente que eu consigo fazer essa nova conexão. A escolha do nosso olhar. Então, nessa semana, vamos colocar realmente o nosso foco nesse nosso olhar espiritual para valorizar mais isso, já que agora é a hora da coragem, para que essa luz possa iluminar dentro do nosso ser aquelas verdades que a gente não quer enxergar, que a gente não quer enfrentar. Nós estamos quase chegando no final de um ciclo, ainda dá tempo, ainda dá bastante tempo. Enquanto a gente estiver exercitando, nós não vamos estar precisando passar pela dor para conseguir fazer para enxergar, né, esse lugar. Então, eu agradeço a presença, queridos, de vocês aqui,
E nós vamos estar juntos na sexta-feira, acendendo as velas da Shabbat. Quem acompanha o canal do YouTube vai ter bastante conteúdo. Logo eu vou avaliar e pensar como é que a gente vai fazer a nossa preparação no mês de Elul para o Rosh Hashanah. Obrigada pela presença de vocês.